e estou já ao lado de Tárcio Cruz. Boa noite, Tárcio. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham. Tárcio, a gente vai voltar à ordem cronológica para amanhã de hoje, em que a Prefeitura de Teresina lançou um novo portal de serviços digitais, o Teresina On, durante uma solenidade no Palácio da Cidade. O espaço concentrará todos os serviços ofertados pelo município e começará com um total de 30 opções acessíveis aos teresinenses. No espaço, a população poderá consultar o resultado de consultas na rede municipal, matrículas escolares, limpeza de ruas, asfaltamento, Minha Casa Minha Vida e outras opções. E o prefeito de Teresina falou sobre a importância dessa tecnologia no serviço público e principalmente da proximidade com a população. Facilitar a relação, aproximar a relação da prefeitura com as pessoas, a quem nós devemos servir, em qualquer área, né? A lâmpada apagada, o lixo na rua, que é um negócio difícil para resolver, só limpar Teresina, meu Deus do céu. Qualquer reclamação que incomode o cidadão e que a gente está aqui para servir, para resolver problemas. Nós estamos aqui para resolver conflitos. E esse é o melhor caminho, o caminho mais curto, para que a gente possa melhorar o atendimento à população. A equipe está presente, a Paula Daté, o Miguel, todo mundo fez um esforço muito forte, muito grande, para que, antes de completar os 6 meses, a gente ampliar, abrir o acesso da população às informações. A internet, as redes sociais facilitam essa prestação de serviço. E muitas vezes nem aumenta a despesa, até porque a prefeitura não tem esse dinheiro para resolver todos os problemas. Então eu peço paciência, mas nós vamos receber, naturalmente relacionar, acompanhar pela ouvidoria aquelas reclamações que estão chegando e buscar por todos os caminhos resolver. Esse é o resumo do esforço que está sendo feito. Bom, é um momento muito importante, né, Tárcio? Porque faz com que haja justamente essa rapidez nos processos que são tão burocráticos. Exatamente, Lívia. Eu estou até acessando aqui no navegador do celular, reforçando. Não teremos um aplicativo na loja de aplicativos. Somente pelo navegador, é só digitar teresinaon.com.br que terá acesso a todos esses serviços, diversos serviços municipais, todos agora centralizados em um espaço só, principalmente limpeza de rua, buraco no asfalto, iluminação, esses problemas de bairros poderão ser todos solucionados lá pelo Teresina On. Que já resolve muita coisa, né, Tárcio? Sem dúvida. Falando em coisas resolvidas ou não, o governador Rafael Fonteles avaliou a decisão do PT de desistir do Senado, porém não confirma uma chapa majoritária. Fala que ainda existem coisas a serem definidas. Olha, eu só vou falar de eleições no ano que vem. Natural que os partidos antecipem essas discussões, cada partido vai pleitear, obviamente, a sua estratégia e no final dessa discussão, que vai ser no ano que vem, a gente vai ter a definição da composição das chapas majoritárias e proporcionais. Então, eu estou muito confiante na unidade da nossa base, é uma base coesa, uma base forte, uma base que tem muito serviço prestado ao povo do Piauí. E claro que todos nós que compomos essa base teremos a maturidade para fazer uma composição que contemple todas as forças políticas. O governador segue o mesmo tom de cautela em relação a esse tema, principalmente referente a quais espaços cada um dos aliados deve ocupar no próximo ano. E quem também comentou o assunto é o deputado Francisco Lima, que é do PT, e falou sobre como que vai ser essa articulação com o possível fim das chapinhas e também os espaços petistas na chapa. A política é assim, ela tem que partir do princípio do entendimento. Eu sou daqueles que acreditam que um entendimento ruim é melhor do que uma briga boa. Então, o governador e o ex-governador e ministro Wellington Dias são os grandes líderes, né? Então, aí você tem a bancada federal, a bancada estadual. Então, o acertado é isso, é a participação dos 3 maiores blocos na chapa majoritária, o governador sendo a referência de todos os partidos, um dos blocos apresentando um candidato a senador, outro apresentando outro, e a vice ficando para uma indicação do outro partido, que no caso será o Partido dos Trabalhadores. Então o nome se discute na frente, mas eu acho que esse é o bom entendimento. Quando começa muito puxa-encolhe, a melhor forma
é o diálogo. Eu acho que foi o que o governador fez, então acertou no momento correto de buscar aí esse entendimento. Nós estamos trabalhando para ter 2 chapas para a gente aproveitar ao máximo as sobras. Então, por exemplo, na eleição passada, se não tivesse tido uma chapinha, nós tínhamos eleito mais um federal. Estadual, talvez não, mas federal sim. Então, a atual legislação eleitoral, ela nos dá essa oportunidade de juntar o máximo que a gente puder. Então, eu também sou defensor, por princípio de aproveitamento do saldo de votos, de que a gente tem apenas 2 chapas. Então vamos por partes, Tárcio. Primeiro, um entendimento bom, um entendimento ruim é melhor do que uma briga boa. O que isso significa? Filosófico, deputado, né? Ele, de certa forma, eufemística, Lívia, ele diz que é melhor se chegar a um entendimento, mesmo que não seja tão favorável ao PT, do que uma briga dentro da base aliada. Então, resumindo o pouco de filosofia que o deputado falou na sonora, é exatamente isso. E é importante, Lívia, a gente observar a fala do governador, a fala do deputado, Lima, são todas em uma sintonia, são todos em um mesmo caminho. O governador reluta em afirmar publicamente que Marcelo Castro e Júlio César são os seus candidatos a senadores, porque senão ele pode se tornar refém disso lá na frente. Então ele quer anunciar somente em 2026, mas está praticamente sacramentado nos bastidores. E um outro ponto, a vaga de vice para o PT. Essa sim tem causado um certo descontentamento dentro da base, principalmente a ala MDBista ligada ao vice-governador Temístocles Filho. O que também pode ser tirado como uma interpretação dessas decisões, Tárcio, é a importância de manter todo mundo pelo menos minimamente contente em relação a essas distribuições. Por mais que tire ali de uma ala petista que queria uma disputa no Senado, coloca o protagonismo para um retrato que foi em 2018, que é o PT na chapa pura, colocando ali pessoas e lideranças políticas que representem, de certa forma, esse grupo aliado. Então, se fala muito quais serão as possibilidades desse nome, né? O que paira no ar também e o MDB em relação a isso? É satisfatório somente o Senado? Encara-se de forma positiva a saída de Temístocles Filho? Então, existem algumas dúvidas ainda que ficam no ar, mas que, claro, são necessárias para que as decisões difíceis possam ser articuladas para o próximo ano. E falando também em Assembleia, só que de uma parte mais administrativa, o plenário da Casa aprovou hoje, com 19 votos a favor e 2 contra, o projeto do governo em que cria a Secretaria do Trabalho e Emprego e transforma a Coordenadoria de Comunicação em Secretaria de Comunicação. A proposição ainda altera o nome da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Os deputados progressistas Gustavo Neiva e Aldo Gil manifestaram voto contrário ao projeto do governo. O vice-líder do governo na Assembleia, o deputado Evaldo Gomes, disse que a criação da Secretaria do Trabalho e Emprego tem o objetivo de fortalecer a política de qualificação profissional, mas não implica na criação de nenhum cargo e nem aumento de despesa. E o presidente da Comissão de Administração Pública e Política Social, Gessivaldo Isaías, explicou ainda que não votaria contra a matéria, mesmo não sendo da base governista, porque compreende a importância da Secretaria do Trabalho e Emprego. Tárcio, vamos falar sobre isso. As repercussões, Lívia, com a aprovação que já era dado como certa, nós teremos Zé Santana deixando a presidência da Gespisa e se tornando secretário de Trabalho. A Secretaria de Comunicação, que já era tratada como secretaria, apesar de ser uma coordenadoria, ganha mais robustez, ganha mais musculatura para desenvolver os projetos. E a Secretaria de a SASC, né, que passa a ter a mesma nomenclatura do Ministério de Wellington Dias, um alinhamento ao governo federal. Então, com isso, o governo consegue essa aprovação, deve sancionar em breve e toca essa mini-reforma, como vem sendo tratado nos bastidores. E secretarias essas e coordenadorias também que são ladeadas a esse entendimento dos espaços burocráticos e administrativos do PT. Exatamente. Porque são pastas de quórum particular ali, né? Não particular, mas é quase que pessoal em relação a distribuir espaços que o PT seja representado dentro do governo, que foi uma crítica, uma queixa passada em relação a esses aliados. Principalmente a SASC, né? A secretária Regina já demonstrou intenção de deixar a pasta, agora não publicar. Santana é o PT
na Secretaria de Trabalho, podemos dizer assim. E já coloca também o nome da Secretaria de Assistência Social, semelhante e irmandada com o Ministério de Wellington Dias de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom, saindo do Piauí, indo para Brasília, o Senado iria votar em uma sessão hoje de terça-feira o projeto de lei complementar que amplia o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. O projeto estaria entre os 4 pautados para a sessão deliberativa de hoje. Também estava ali sendo barrado por conta de um pedido emergencial de votação para poder ter essa prioridade. No entanto, Tássio, a sessão foi encerrada sem quórum. Exatamente, deve ficar aí. A gente vê a senadora Jussara participando da sessão. A expectativa é que fosse votado hoje. Um extenso número de vetos foram votados e o governo, sentindo o tom negativo das votações, para se ter ideia, o presidente do Senado criou hoje a CPMI do INSS, que deve investigar os desvios que ocorreram nas contas dos beneficiários, né, dos aposentados e pensionistas. E o governo, sentindo esse tom negativo, esvaziou o plenário e, com isso, a sessão foi suspensa, retomada amanhã por volta de 9 horas, mas a expectativa, amanhã véspera de feriado, Exatamente. Não devemos ter muita movimentação em Brasília, expectativa que só na semana que vem este projeto sendo votado. Lembrando que tem prazo, até o final de junho foi o prazo do STF para não perdermos aí 2 deputados federais e 6 deputados estaduais. O Senado ele tem até o dia 27 para realizar a votação e o prazo limite é o dia 30. Então, assim, como poder fazer essa organização de articulações políticas e de debates realmente no plenário em relação a esse aumento ou na manutenção dos números de deputados na Câmara Federal, se não existe quórum. Então, é um desafio que vai ter... A Câmara já aprovou, agora Exato. O Senado aprovando, situação praticamente resolvida, não perderemos deputados. E aprovou, né, muito dificilmente, mas aprovou. Bom, agora sobre a Câmara Federal, em que discutiu também de forma muito particular a questão do IOF. Isso. Decidindo, inclusive, uma manutenção de aliados, oposição, base governista, base oposicionista, colocando em reflexo na mesa a situação difícil que o presidente Lula possui em relação a essa relação com o Congresso. Por quê? O nome dessa mudança, Tássio, que está sendo colocado do IOF, é Plano Haddad. Não Isso. é plano do governo. Exatamente, uma resistência muito forte, Lívia, no Congresso como um todo, mas principalmente na Câmara, a este texto, já que a oposição entende que aumentaria o imposto para o cidadão, aumentaria o custo para o cidadão. Por isso, a expectativa é que seja derrubada e outras alternativas fiscais sejam apresentadas pelos deputados. E hoje o governador Rafael Fonteles falou a você sobre isso, essa decisão, avaliando o cenário nacional. Olha, a responsabilidade fiscal ela é algo que é inerente a todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário em especial. Então, se nós temos uma meta fiscal a ser alcançada para exatamente garantir a sustentabilidade da dívida pública, todo mundo tem que dar a sua contribuição. Então, se não vai ser pelo caminho do IOF, vai ter que ser apontado um outro caminho, na receita, na despesa. O fato é que todos, no diálogo, têm que chegar a um consenso. Então, não necessariamente a proposta que o governo apresenta é a ideal, isso pode ser aperfeiçoado, mas o fato é que a meta fiscal tem que ser alcançada. Então, tem vários mecanismos para você alcançar essa meta e cabe aos eleitos pelo povo, tanto o presidente da República quanto deputados e senadores, apresentarem as devidas soluções. Como bom aliado do governo federal, o governador Rafael Fonteles pondera, ainda que sendo também claramente da área econômica, fala sobre essas alterações e como que isso representaria na arrecadação pública do Estado, né, no Estado se referindo à União. Mas a oposição já tem outras críticas em relação a isso, falando sobre a aprovação e como que isso interfere na relação do Congresso com a política monetária interna e com a própria presidência, com o presidente Lula. E o deputado federal Júlio Arcoverde fala sobre isso. Ontem aprovamos aqui na Câmara Federal o requerimento de urgência contra o aumento do IOF, 346 votos.
Acredito que a Câmara representou a sociedade, mostrando que o brasileiro não aguenta mais aumento de impostos. O governo federal tem que apresentar agora para a Câmara medidas de contenção de gastos. Depois é que pode vir com alguma proposta de aumento de impostos. Mas, como eu disse, a sociedade brasileira e a Câmara Federal não aguentam mais o aumento de impostos. O governo tem que fazer a sua parte e começar a cortar gastos, que são muito grandes. O governo só aumenta gastos, não traz uma solução para cortar gastos para o Congresso Nacional. Então, posicionando, né? É importante ter um debate, ainda que seja importante haver essa arrecadação, até porque, de fato, os impostos em relação às operações financeiras, o famoso IOF, ele possui essas dificuldades com o pequeno e com o médio empreendedor, então precisa ter uma regularização maior. Exatamente, Lívia. Tivemos especialistas explicando essa semana essa reação em cadeia que pode gerar com o aumento do IOF, é isso que a oposição aponta. Não existe conta mágica para o governo federal. Se quer arrecadar mais, vai ter que aumentar em algum ponto, e aí é o ponto onde a oposição está de olho, cobrando o presidente Lula. Exatamente. E o Haddad. Com certeza. Tássio, muito obrigado pela sua participação de sempre. Grande abraço, Lívia. Grande abraço a todos que nos acompanham.